Chegou o momento de ouvirmos a mensagem. Esse primeiro domingo, temos uma mensagem pela manhã muito proveitosa, uma palavra que edificou muito a igreja. E nesta noite não será diferente. A palavra de Deus sempre ela é uma palavra que transforma, é a palavra do Senhor. E eu quero pedir a cooperação, a ajuda de toda a igreja. É muito importante, né? Eu sei que às vezes dá sede, dá uma vontade de sair, mas se possível, fique quieto, um pouquinho só. Prometo não me estender muito, mas conforme a vontade de Deus, quero trazer um texto, a palavra que Deus colocou no meu coração, e essa semana eu venho meditando. O tema da mensagem é Se Deus Quiser. Se Deus quiser. Estamos começando o ano. O ano são 365 dias. Esse ano não é bissexto. Então são 365 dias. O ano que passou, sim. Fevereiro foi até 29. Então tivemos 366 dias. Deus ajudando a gente. Deus sustentando a gente. Não vai ser diferente esse ano. Mas é bem verdade que o ano traz muitas surpresas. O amanhã sempre parece que é cheio dela. Incerteza, a gente não sabe o que acontecerá amanhã. Ninguém. Algumas pessoas até arriscam e fazem previsões, né? Tem pessoas às vezes que não saem de casa sem ouvir como é que está o seu horóscopo, como é que está Capricórnio, só faltava essa, né? Você sabe disso, né? Pessoal, gêmeos e tal, e começa, hoje o seu dia não está bom aí, rapaz, tal. Mas o que é que a palavra de Deus fala sobre a nossa vida, sobre o amanhã? Eu peguei um texto, tem vários textos, mas esse texto aqui me dá muita luz. Está lá em Tiago, no capítulo número 4. Vamos ler a partir do verso 13 a 17. Temos apenas 5 versículos. Tiago, capítulo 5, a partir do verso 13. De 13 até 17, que fala sobre a incerteza dos projetos humanos. A incerteza dos projetos do homem. Também está na Bíblia que o coração do homem pode fazer planos, sim ou não? Não tem nenhum erro em fazer planos. Mas a resposta certa vem de quem? De Deus. Podemos fazer os planos, mas Deus é quem vai dar a resposta. Eu falei Tiago 4. Tiago capítulo 4, foi 5, desculpa, Tiago 4, de 13 em diante. Tiago capítulo 4, a partir do versículo 13. Eia, agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos, e ganharemos. Verso 14, a igreja, vamos lá? Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, se vivermos, faremos isto ou aquilo. Verso 16. Todos nós juntos, o verso 17, vamos lá? Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Senhor amado, gratidão a Ti, ó Deus, por esse primeiro domingo do ano. Obrigado pela oportunidade de estar nos Teus átrios, na Tua casa de oração, ó Pai. Obrigado, ó Deus, pela primeira parte desse culto, louvores, adoração, intercessão, orando pela família, cooperação financeira também para esta obra, tudo que já aconteceu, meu Rei. Mas agora, Deus, estamos diante do Senhor, do Teu Espírito Santo que está presente aqui, ó Pai. É a primeira mensagem no culto noturno, ó Pai, deste ano. E essa mensagem, ó Deus, fala das incertezas, dos projetos humanos. Deus amado, somente o Senhor sabe o amanhã. Somente o Senhor sabe o que acontecerá ainda nesta noite. Só o Senhor pode prover tudo, ó Pai. A Tua palavra nos ensina que o homem
não pode receber coisa alguma, se do céu não lhe for dado, ó Pai. Na verdade, ó Deus, nós somos seres carentes, somos dependentes do Senhor. Por isso, ó Pai, que esse texto do apóstolo Tiago nos ensina, ó Deus, a não pecar contra Ti. Nos ensina, ó Deus, que é para não sermos presunçosos, e que vamos fazer isso, e que vamos fazer aquilo, eu tenho tal ideia, e vai ser desse jeito. Não, meu Pai. Podemos sim até fazer os planos, mas com humildade, lembrar que se o Senhor quiser, se o Senhor determinar, se o Senhor prover, se o Senhor nos der saúde, se o Senhor nos der condição, se o Senhor nos der forças nas pernas para andar, se o Senhor nos der a Tua graça para falar, para agir, porque nós dependemos do Senhor, Pai. O Senhor é que nos ajuda na nossa caminhada, no falar, no andar. A palavra nem sai da nossa boca, o Senhor já sabe de tudo, ó Pai. Precisamos nos render à Tua soberania, à Tua grandeza. A Tua palavra nos ensina que o Senhor está nos céus e faz tudo como lhe agrada, tudo conforme a Tua vontade, porque a Tua vontade é boa, a Tua vontade é perfeita, a Tua vontade é agradável, Pai. E quando estamos na Tua vontade, meu Deus, aí sim, ó Pai, tudo dará certo, ó Pai. Ah, meu Senhor, quantos projetos, quantos planos para esse ano, meu Deus, na nossa vida secular, na nossa vida financeira, no trabalho, em tantas e tantas áreas, na área espiritual, na área saúde, financeira, como já falei, mas o Senhor é quem sabe, ó Pai. O Senhor, Pai, é quem determina. O homem não pode fazer nada sem a Tua autorização, ó Pai. Vivemos numa época, ó Deus, onde o homem pensa até que pode. Paulo disse que podia, porque o Senhor fortalece. Se o Senhor nos fortalece, nós podemos sim. Ajuda-nos a entender nesta mensagem, ó Pai, o quanto somos carentes, o quanto somos dependentes, o quanto precisamos do Senhor para tudo, ó Pai, em nossas vidas. Nos dá essa direção ao jovem, ao adolescente, à criança, ao Deus, à mulher, ao homem, ao idoso, tudo está em Tuas mãos. Tudo é para a Tua glória, porque dele, para ele, por ele, são todas as coisas. Glória, pois, ao Teu nome, Senhor, desde agora e para todo sempre. A igreja pode dizer amém? Amém. Meus queridos e amados irmãos, que texto forte, que texto, vamos dizer assim, prático. Gostaria que o irmão voltasse para o versículo de número 13, onde vamos apreciar esse texto. A gente já, quando lê, a gente já tem um entendimento do que Deus quer falar conosco. Eu poderia até começar fazendo uma pergunta aos irmãos. 2024, saiu tudo do jeito que você pensou? Do mesmo jeito? Todos os planos foram do mesmo jeito que você... O que eu pensei aconteceu. Quantas surpresas. Quantas coisas acontecem no meio do caminho. Quantos ventos contrários acontecem na nossa vida. Quantas surpresas. E aquela noite no hospital, não sei se alguém aqui passou, ninguém esperava. Todo mundo se esforça para ter um plano de saúde, mas sabe de uma coisa? Ninguém quer usar. Ninguém quer precisar desse internamento. Aí pergunta assim, quer apartamento ou quer quarto? Eu não queria nada daqui, para falar a verdade. Eu queria estar em casa. A gente sabe que tem todas essas coisas. E quem trabalha nessa área de saúde sabe que geralmente as coisas acontecem de repente. Está tudo bem e de repente um socorro. De repente chega alguém. E quem trabalha na área de UTI, eu já conversei com uma pessoa que trabalha nessa área, é uma área mais ainda difícil, onde muitas pessoas não aceitam. Quer que o parente, o ente querido, entre e saia sem nenhuma dificuldade. E que o médico resolva tudo. Afinal de contas, eu estou pagando. Afinal de contas, o governo deveria investir mais na saúde, e a gente sabe que tudo isso é verdade. E na vida financeira? De repente, o emprego estava bem, a promoção era esperada. Além de não vir a promoção, a empresa
e aí entrou em falência. E tantas coisas que podem acontecer. Vamos viajar? Vamos. A viagem está boa, o pneu do carro resolve furar. Ninguém esperava esse acontecimento. As casualidades da vida, as coisas da vida que acontecem de repente, sem que ninguém espera. Tiago aqui, me parece que ele está falando para um público de crentes, de pessoas que já tinham experiência com Deus, para a igreja, para os dispersos. A gente vai compreender isso no decorrer da leitura. Nesse capítulo 4, no contexto geral, Tiago diz que nós devemos, começando, resistir às paixões. Ele fala para os crentes resistir às paixões. Do capítulo 4, do versículo 1 ao versículo número 12, ele trata desse assunto. Em seguida, nesse mesmo capítulo, ele agora fala da incerteza do nosso futuro. E a gente não sabe o nosso futuro, o que vai acontecer amanhã. Sempre quando eu estou fazendo um planejamento eclesiástico da igreja, a gente nunca coloca setembro, funeral do irmão tal. Não pode fazer isso. Até porque nós não sabemos mesmo. Ou lá para agosto, o irmão fulano, sei lá, fulano vai chegar até... Eu me lembro da história de um diácono que trabalhou comigo muitos anos na prefeitura, e quando ele foi aposentar, aí deram uma previsão de vida para ele. O senhor vai viver mais ou menos uns 10 anos. Ele não gostou, não. Ele falou, como é que é? Eu falei, só tem mais ou menos uns 10 anos na previsão de vida. Tem um setor lá que disse isso, da Previdência. Ele voltou muito encabulado. Pois eu vou viver mais. E quando chegar essa data, eu volto lá e vou pegar aquela moça. Só se ela não tem, só se ela tiver já morrido, né? Se ela não morreu, eu vou falar para ela, que eu estou vivo. Aí cada ano que passava, ele falta tanto. E ele ficou com isso na cabeça. Ele continuou frequentando a empresa, né, que fazia parte do culto Momento com Deus, e ele era um diácono que me auxiliava. Falei, pastor, eu completei 5. Aquela miserável, calma, irmão, disse que eu sou... disse que eu só chego ao 9 e tal, mas eu vou chegar lá. Porque tinha uma coisa do pessoal lá na repartição, quando se aposentar, realmente morrer logo. E ele com aquele vigor, com aquela alegria. Interessante que no 6º mês, a esposa dele partiu. Funcionária da Polícia Federal, irmã Tereza, uma grande ajudadora. De repente, foi muita lágrima, muita dor. Ele fazia parte da igreja episcopal, ambos. E a irmã Tereza partiu, sem ninguém esperar. Muito forte, muito dinâmica, muito mais atlética do que ele. Deus levou. Ele fez, mas pastor, Deus levou minha esposa, mas ele não vai levar não, porque eu tenho muita coisa para fazer ainda. Lógico, passou o luto, ele já começou a refletir sobre a palavra daquela funcionária. Eu quero concluir, finalmente chegou 9 anos, e ele rompeu o ano um pouco ansioso, né? Quando rompeu, ele falou, estou vivo, e vou lá. Aí ele disse para mim, pastor, eu vou lá. Não, rapaz, deixa isso para lá, você está vivo, graças a Deus você está bem, mas eu vou. E ele foi lá, parece que a moça que disse isso para ele estava de férias, alguma coisa assim. Pois diga a ela que eu estou vivo, ela não pode dizer isso mais não, que o amanhã pertence a Deus, ninguém pode prever, não sei o quê. Disse umas coisas lá no pessoal, deixou um versículo, uma palavra, deu um dor, glória e tal, e saiu. Ele já esteve aqui nessa igreja, diácono Jair do Amaral, muito, muito alegre. Aí ele, pronto, pastor. E no ano seguinte ele partiu. Eu estava em casa, tinha aposentado. Aí ligaram para mim, pastor, não foi nos 9 anos, mas no 10º ele partiu. Não que ela acertou, é porque a gente não sabe. Uma certeza a gente tem. Quem não morre de novo, os irmãos sabem disso. A realidade da morte, a realidade da morte é uma realidade. Todos nós um dia iremos partir. Ao homem está ordenado a morrer. Uma só vez, vindo depois o quê? O juízo. Está escrito. O salário do pecado, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E aqui, meus irmãos, nós pensamos em grandes realizações aqui na igreja, em nosso ministério, na nossa vida ainda, temos muitas pessoas produtivas e queremos produzir mais. Chamamos até o pessoal dos 60 anos e diante, 60 a mais, a boa idade, não é? Apesar de todas as lutas, dificuldades e carências que nós temos. Mas me parece que esse texto aqui, quando ele fala da incerteza
E ele fala pelo menos de 4 assuntos nesse texto, ou no contexto geral. Agora prestai atenção, vocês que dizem, hoje ou amanhã. A gente nem pode dizer que hoje, lá para as 10 horas, eu vou sair daqui e comer uma pizza. Entendi. Vou sair 10 horas para fazer isso. Nem vá comer pizza, que parece que tem cantina. Tem cantina? Não, então pode. Se não tem cantina, então pode comer pizza. Nesse caso, pode, está liberado. Porque a gente, na verdade, não sabemos o que vai acontecer daqui a pouco. Eu lembro de irmãos que saíram daqui para ir para casa tranquilo, estava no sinal, o carro parado daquele jeito, hein? Não é isso aí, Valdemiro? E de repente vem alguém e bate, sem ninguém esperar. A nossa vida é cheia de surpresa. A gente não sabe o que espera daqui a pouco. Por isso que todo mundo deve estar preparado para encontrar com Deus. Do jeito, o cantor dizia assim, do jeito que a vida anda e desanda, o importante é viver em paz com Deus. Do jeito que o mundo vive, se é que vive, o importante é ter paz com Deus. O importante é todo o tempo estar preparado para estar com o Senhor, porque a gente encontra muitas armadilhas na vida, muitas coisas que nós não esperamos estar para acontecer. Por isso que nós precisamos estar preparados. Mas parece que alguém na comunidade, aquela comunidade, me parece que eram os comerciantes, começaram a planejar o futuro. E ali aquele homem de Deus ouviu aquela palavra e quem sabe ele lembrou dos ensinamentos de Cristo quando reunia os seus discípulos e disse, olha, não preveja o dia do amanhã, porque o dia da manhã não pertence a vocês, o dia de amanhã pertence a Deus. Eu quero que você se consagre hoje, busque hoje, santifique-se hoje, busque a Deus mais, porque amanhã o Senhor quer fazer maravilha no meio de vocês. Busque mais o Senhor. Interessante que parece que essa vida definitivamente não tem lógica. A lógica parece que é morrer só quem está velho. De vez em quando estamos sepultando alguém novo. Parece que a lógica é o filho enterrar os pais. Mas de vez em quando a gente vai para sepultamento que os pais estão enterrando os filhos, sepultando os filhos. Parece que não tem muita lógica não, gente. Não é essa lógica, é o tempo de Deus. No Salmo 139, o salmista diz que nossos dias estão contados. Mas Deus não diz quanto tempo falta ainda. A gente não sabe. O irmão disse que ela errou, a mulher errou mesmo, ali foi só uma previsão, alguma questão, mas em seguida ele partiu. Enquanto a gente sabe que tem muitas pessoas que estão de cama, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, está viva. E às vezes sabe quem vai embora na frente? O cuidador. Aqui ele diz que a nossa vida é muito frágil. E nós não sabemos o que vai acontecer em 2025. Ninguém, nenhum de nós, por mais que façam previsões, nós não sabemos. E esse texto aqui, tem um pensador, um teólogo que diz o seguinte, ele apresenta 4 argumentos para revelar a tolice que o homem, quando ignora a vontade de Deus, e parece que está no comando. Eu queria dizer algo para você, não fique chateado com isso não, você não está no comando não. Nem eu estou, nem você está no comando. Quem está no comando é Deus, da tua vida, da minha vida também. A verdade é que Deus tem dado a oportunidade a você, tem dado a oportunidade a mim, mas Ele é que está no comando. Não é o exercício, não é o que você está malhando muito que vai te dar longevidade, não. Não é as vitaminas que você toma. Não é o leite de cabra, se é que tem cabra ainda nessa questão, porque havia muitos antigamente, né? A pessoa tomava leite desses animais, parece que vivia muito. Tomei leite de cabra. Não tem cabra certa quando chegar o momento. Nem de dinossauro, porque está em extinção, dinossauro, né? Tudo acaba, irmão. O próprio Cristo diz, vai passar o céu e passa a terra. Então, nesse texto aqui, quando a gente percebe, eu estava observando nessa Bíblia de Almeida, um comentário muito importante para esse texto, o que ele fala ao nosso coração, ele fala sobre a incerteza dos projetos humanos. O homem, ele faz os planos, mas não sabe o que acontecerá amanhã. E aqui ele alerta para buscar Deus e buscar a sua vontade, o que é que Deus realmente Ele quer para cada um de nós.
Então, meus queridos irmãos, aqui pelo menos nesse pequeno texto de 5 versículos, a gente percebe a complexidade da vida. E eu pergunto aos irmãos, a vida é fácil? Ela é muito complexa. A gente não sabe, a gente não entende a cabeça do outro. Cada universo, cada mundo, seu universo, a gente não entende. A complexidade é grande do homem. Jó foi que disse isso no capítulo 14, versículo 1. O homem nascido de mulher, ele vive breve tempo e é cheio de inquietação. Está lá a cama, está lá o lençol bem cheirosinho, está lá o ventilador, o ar-condicionado, mas o camarada não dorme. Então não tem nada a ver com o ambiente, parece que é dentro da mente e não consegue dormir. Está lá na granja, está lá na rede, está lá na praia, está lá pescando, conversando com peixe, mas não tem paz, não tem segurança. Porque essa paz só quem pode dar é Jesus Cristo. Não é a condição financeira de quem tem dinheiro, é Jesus quem pode dar paz. Foi Ele que disse, eu deixo a minha paz vos dou. E não vou lá dou como o mundo a dá. Deus tem paz na minha vida e na sua vida. Só Ele pode nos dar a verdadeira paz. Então, meus irmãos, eu percebo aqui nesse texto, em primeiro lugar, a questão da complexidade. Você já notou? A sua esposa e o seu esposo, não é nem falando mal, é tudo tranquilo, é um pouco difícil, às vezes é um pouco complexo a mulher, o homem também, né? E os filhos, também você não sabe o que esse menino quer, eu já vi mãe dizendo, eu não sei o que essa menina quer, eu faço de tudo, mas não tem jeito. Nós somos complexos. Eu fazia psicologia e nunca me lembro de uma aula de neurociência, psicologia clínica, e falava do turbilhão de coisas na cabeça do ser humano. E como é difícil de compreender. E o professor batia muito nessa tecla. É muito difícil. Uma parte de mim é permanente, é aquilo. Outra parte se sabe de repente. Tem até uma poesia sobre isso. Uma parte de mim é estranheza e solidão. Outra parte de mim é multidão. É meio estranho o ser humano. Uma parte de mim pensa, pondera, outra parte delira. São poesias da vida, mas que o ser humano ele é instável, está bem. De repente, o camarada muda. De repente, fechou a cara e fechou o tempo. Esse homem estava bonzinho até agora e de repente está desse jeito. Quem já teve essa experiência assim de vez? Não é eu não. Estava bonzinho. Só foi receber uma notícia, o gás acabou, que ficou... Pode acontecer isso, né? Dependendo da hora, da ocasião. Alguém aqui esse ano, 2024, fez um foguinho de lenha? Acho difícil, né? Nem quem mora próximo à mata fez. Tem que comprar o gás ou não? Tem que comprar. Não funciona. Mas, às vezes, basta uma coisinha para mudar o ambiente e uma tragédia. Olha, eu nem quero falar sobre notícias de reportagem policial. Mas foi uma agonia, uma reportagem que eu vi, uma família toda destroçada, porque um som estava alto. Aí alguém passou, e o som está muito alto, reclamou. Para que foi reclamar? O camarada saiu com uma peixeira lá de dentro, e eram vizinhos, de muitos anos, pois nem quis saber o tempo que conhecia, pegou aquela faca e um homicídio aconteceu. Todo mundo agoniado. Mas aí disseram, foi de repente, estava tudo bem. Mas de repente, alguém muda. Complexidade da vida. Como as pessoas são complexas. A gente vê isso a nível espiritual, pessoas que estão bem no seu ministério, já não está mais bem, vai estar em outro, e está em outro, está em outro, parece que não tem paz em canto nenhum, a angústia é grande, e é bem certo que em todo canto há problemas, sim ou não? Em todo canto há dificuldades, sim ou não? E nós precisamos confiar no Senhor. A Bíblia chega até a dizer, o profeta, é maldito o homem que confia no próprio homem, confia em Deus. Confia no Senhor, porque tem um dos atributos de Deus é a imutabilidade. Mas o homem muda, Deus não muda. E aqui, falando nessa complexidade, ele diz que pensem em tudo que envolve a vida. Hoje, tem muita coisa para fazer hoje. Amanhã, já fica preocupado. Comprar. Eu tinha um colega que ele já estava com a idade um pouco já avançada, e ele era pastor, um colega pastor, ele compartilhava comigo, estava muito, pediu oração pela esposa. Às vezes a esposa estava com insônia, e 1h da manhã, 2, ele fez, a carne acabou. Ele fez, deixa para amanhã a gente conversar, minha filha. Amanhã tu vai no supermercado comprar que a carne acabou.
Está precisando ser de quê? Eu falei, meu amor, amanhã a gente resolve isso. O casamento chegou no extremo por conta dessa situação. Foi necessária intervenção de pessoas para conversar com esse casal. Porque ela dormia bem durante o dia, à noite estava o quê? Esperta. Já o velho, para dormir de dia, nada. À noite ele estava um caco para dormir, mas ela ficava perguntando as coisas. Muito complexo. Olha, irmãos, eu confesso que 39 anos de casamento, de vez em quando eu tenho alguma surpresa com o Marisa e ela tem comigo. O ser humano é cheio de surpresas, ou não? Cheio de coisas que acontecem. Então aqui, Tiago, ele aborda a complexidade da vida. Está no versículo 13, ele diz sobre isso. Vós que dizeis, Tiago não critica o planejamento aqui. Não, aqui não está em foco a crítica ao planejamento. Pelo contrário, nós precisamos planejar. Aliás, são elementos básicos de uma administração. A gente planeja, a gente executa, a gente avalia, isso vai sempre na vida. E aqui ele diz o seguinte, vós que dizeis, Tiago aqui está falando da questão da imprudência às vezes do homem. Planejar é prudente, mas é imprudência quando a gente despreza a Deus do nosso planejamento. Você que diz, em momento nenhum, a gente está ouvindo aqui o autor falando em Deus, mas ele está falando que pessoas fazem o plano como se estivesse dominando tudo. E Tiago diz assim, Jesus afirma a necessidade de planejamento, ele não critica isso, está lá em Lucas 14, 28 a 31. O que Tiago combate aqui é a arrogância de fazer planos sem consultar a Deus. Cuidado, vou trocar de carro, consulte a Deus. Quem não já quebrou a cara com isso? Vou trocar o sofá. Coisa simples. Consulte a Deus. Vou mudar de emprego. Consulte a Deus. Vou mudar de ministério. Pergunta a Deus. Parece que tudo na vida a gente tem que consultar o Senhor. E ele diz que Tiago está combatendo a arrogância do ser humano em fazer planos sem consultar a Deus e sem levar em conta a transitoriedade da vida. Nós não sabemos quanto tempos ainda em EBT, sempre eu comento, cheguei aqui em 1994, em 1995, em fevereiro, eu entrei no seminário, como evangelista desse ministério, aqui, então você faz uma conta rápida aí, fevereiro de 95, agora fevereiro desse ano, são 30 anos aqui dentro, 30 anos, 25 anos no pastorado, agora em março, e 5 anos como evangelista, mas eu não sabia que chegava até aqui, não sabia, eu já planejei isso, não, aconteceram muitas coisas, mas uma coisa eu tenho certeza, que Deus tem conduzido a minha família, eu posso dizer como o profeta Samuel, até aqui nos ajudou o Senhor. Três décadas, eu tenho certeza, a cada ano eu digo, Senhor, como é que vai ser esse ano? Que o Senhor me ajude. Como será esse ano? Veja o que é que o texto fala aqui ainda. Ele diz o seguinte, é possível que o conteúdo do planejamento também esteja em vista aqui. Trata-se de um plano que tem por objetivo realizar lucro. Qual é o comerciante que não quer ampliar seu negócio? Qual é o comerciante que não quer mudar a estratégia? Empreendedores. Tudo isso é normal. Mas a questão é se estamos consultando a Deus. Não só está em vista o que é transitório e efêmero. Aqui a Bíblia fala que os bens materiais também são passageiros. Nesse caso, Tiago aqui ele diz o seguinte, pode estar censurando o ato de planejar sem consultar a Deus. Aliás, eu faço uma pergunta. Quais os planos agora desse ano? Uma pergunta que é muito importante. Estamos consultando a Deus? Senhor, é da tua vontade? Me dá um sinal. Mostra-me o que é da tua vontade. Esse curso que eu estou insistindo é da tua vontade. Senhor, o Senhor quer me mostrar algo novo na minha vida, porque Deus, Ele mostra coisas novas também a gente. E muitas vezes a gente está insistindo em uma matéria que Deus talvez não queira. É claro que a gente não está colocando culpa aqui em Deus pelo nosso insucesso, não é isso. Mas devemos consultar a Deus. Tiago, ele censura o plano sem consulta a Deus. O ato de planejar com a visão de curtíssimo prazo, 1 ano. E esta vida, meu irmão,
Tiago diz nesse mesmo versículo, nesse contexto, que é curta, que é transitória, que é efêmera, que é como a neblina, que é como a névoa. A gente nem sabe se está aqui de hoje a 8. Parece que eu fui muito longe, né? Nós nem sabemos o dia do amanhã. Estamos aqui hoje na dependência de Deus. Digam amém, irmãos. Na dependência do Senhor. Então, hoje, amanhã, comprar, vender, ter lucros, perder, ganhar, estar aqui, estar ali. A vida é feita de pessoas e lugares. Estudei uma disciplina sobre isso, era um pouco confuso, um tal de Heidegger. Ele falava sobre a confusão da vida. Uma árvore nasce e passa anos e anos ali. Não é a árvore. E eu passava ali pela Rua do Príncipe, na Universidade Católica, e os filósofos perguntavam, você percebeu que aquela árvore está lá? Já conversou com ela? Eu disse, não, vou conversar com a árvore. Quanto tempo ela está ali? E a gente está aqui agora, amanhã essa hora você está em algum lugar diferente de mim, a gente está sempre transitando, o homem. E Deus, Ele está dando livramento, está sustentando a minha vida e a sua vida também. Sempre o cuidado de Deus. Então aqui temos atividades, sim, 2025, temos alvos, dias e anos. Todos nós tomamos decisões cruciais, dia após dia, mas todas essas decisões devem estar no altar, devem estar consultando a Deus. Senhor, em 2025 penso assim, 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 é da tua vontade? E Deus vai responder. Deus vai dar uma resposta a você. Porque a vida é complexa. A tua vida pode ser diferente da experiência do teu irmão. Se teu irmão fez, deu certo, não necessariamente vai ser do mesmo jeito que você. Cada um de nós temos experiências diferentes. Precisamos consultar a Deus sobre isso. E ele diz aqui, se o Senhor quiser, veja o verso 15, por favor. A igreja comigo, vamos lá? Em vez disso, devias dizer... Primeira coisa que ele fala é se a gente estiver vivo. Ainda tem isso. Se o Senhor quiser. A arrogância até pressupor que estamos vivos no dia de amanhã. Nenhum de nós sabe. Vou insistir nisso. Porque a Bíblia fala sobre o dia do amanhã. E nós não sabemos o que acontecerá. Dando isto como certo. Amanhã eu estou aqui. Deus é quem decide até mesmo se estaremos vivos daqui a poucas horas. Daqui a minutos, se o Senhor quiser, viveremos. Digam assim, se o Senhor, digam assim, se o Senhor quiser, viveremos. Só se Ele quiser, irmão. E aqui ele diz que Deus sabe, se o Senhor quiser. A sabedoria popular brasileira invoca este ensino, que costumamos dizer, até amanhã, se Deus, ou não é verdade? A gente diz assim, até amanhã, se Deus quiser. Eu marquei com a irmã para um matinal na nossa igreja faz muito tempo. E nós tínhamos uma congregação na época, eu coloquei 30 dias de matinal lá na congregação Céu Azul. E eu marcava com um grupo aqui, o encontro era aqui. E nós íamos para a congregação Céu Azul, caminhando, todo mundo. Quem vinha, a gente marcava um horário para estar aqui, que nós caminhávamos. E teve uma irmã que disse, pastor, amanhã sem falta eu estou aqui. Irmã Antônia, nunca esqueci disso. Eu disse, está certo, irmã, estou lhe esperando. Só que ela chegava às vezes primeiro que eu. Eu morava onde o pastor Abisai mora hoje, aqui bem próximo, e eu chegava bem cedo, e para ali, daqui a pouco, cadê a irmã Antônia? Chegou o irmão A, irmão B, irmão, você está faltando a irmã Antônia. Aí eu disse assim, ela não veio. Aí eu disse, tem certeza, será que ela foi na frente? Ela é tão agoniada. Aí eu disse, foi não, pastor. Ela sempre espera pela gente, vai todo mundo junto. Aí chega alguém um pouco cansado, falei, pastor, o senhor vai para o matinal? Eu disse, vou. Tem muita gente da casa da irmã Antônia. Ela não acordou, ela morreu. Estava boazinha. A gente conversou antes, não sabia o que ia acontecer. Aí eu corri, disse, pessoal, vamos para o matinal, vou ficar aqui. E fui direto para a casa dela, perto das 6 horas da manhã. Quando cheguei lá, já tinha um pessoal na casa e tinha uma sobrinha dela com um negóciozinho, tirando as unhas dela, ajeitando alguma coisa. E já ajeitando o corpo para o sepultamento. Nós não sabemos o dia do amanhã. Nós não sabemos como será janeiro. Nós não sabemos. Essa mensagem de hoje, ela é uma mensagem bíblica. Se o Senhor quiser, somente Deus pode prever o amanhã. Então, em primeiro lugar, a gente tem que entender que a vida, ela é complexa. Em segundo lugar, nesse próprio texto, fala a incerteza da vida. Verso 14a, vamos ver o 14a. No entanto, não sabeis o que acontecerá no dia do amanhã. Isso é incerteza.
Ah, pastor, amanhã já sei, de 8 horas eu vou trabalhar, de 7 horas eu vou pegar o metrô, de sei lá. É o que a gente planeja, mas é Deus que vai dar a resposta. Essa expressão baseada em Provérbios, coloca aí por favor, 27:1 de Provérbios. Parece que existe uma harmonia bíblica quanto a essa questão do amanhã. Provérbios 27:1, vamos lá? Não te vanglories do dia. A gente não sabe, vamos ver isso na Bíblia o tempo todo. O amanhã está na mão de Deus. Agora vai dar certo. Agora, se Deus quiser, Deus é que planeja o amanhã. Então, em segundo lugar, fala da incerteza. Não te glories do dia do amanhã, porque você não sabe o dia do amanhã. Então, aqui, Tiago diz que esses negociantes estavam buscando algo para dar certo no seu trabalho, mas sem saber o que vai acontecer amanhã, sem saber o que vai produzir. Nem eu, nem você sabe. Estamos aqui hoje, graças a Deus, mas amanhã, pastor, é segunda-feira, amanhã é o dia 6, mas nós só sabemos isso, não sabemos se estaremos lá. Precisamos estar preparados. Então, a incerteza da vida é uma expressão bíblica. Toda a Bíblia a gente vai ver sobre isso. O homem pecou, o homem distanciou-se de Deus, o homem agora vive nessa incerteza. Não sabemos o que vai produzir o dia. E esses negociantes estavam fazendo planos seguros para o ano. O ano começou, esse ano vai ser diferente. Eu errei, mas agora eu vou acertar. Enquanto não podia ter garantia de um dia sequer, planejava para o ano inteiro. Esse ano eu entro na faculdade, esse ano eu vou fazer isso. Quantas vezes Deus, Ele não autorizou? Se a gente só recebe o que Deus quer, então não foi a vontade de Deus. Deus disse que não era o tempo. Nós iremos, nós permaneceremos, nós compraremos. É isso que o povo estava dizendo. Nós teremos lucro. Essa postura, segundo Tiago, é a mesma que Jesus reprovou na parábola do rico e insensato. Eu estou rico, vou ampliar os celeiros, vou estocar alimento e vou dizer: alma, tu tens depósito muito tesouro, come, bebe, regala-te, porque estás rico agora, não precisa mais de nada. Aí vem uma voz, lembra da voz? Louco, esta noite te pedirão o quê? A tua alma. Se Deus pedir a tua alma essa noite, e a minha? Já pensou nisso? É isso, pastor? Está amarrado? Não pode acontecer. Deus chamar você essa noite. O que tu tens preparado para quem será? Assim, as pessoas são ricos para o mundo, mas não são ricos para Deus. E aqui, ele lembra dessa parábola, está em Lucas capítulo 12, 16 a 21. Aquele que pensa que pode administrar o futuro é tolo. A vida não é incerta para Deus, mas incerta para mim e para você. Deus sabe o amanhã, o que vai produzir. Nem eu, nem você sabe. Amanhã, Deus proverá. Eu nunca esqueço, quando eu fiquei internado 10 dias no hospital. E um dos enfermeiros se aproximou, conversava comigo. E ali ele conversava, e ele descobriu que eu era evangélico, e a gente conversava sobre a vida. E ele estava afastado do evangelho, ele estava voltou recentemente. E disse: nunca mais eu esqueço, irmão. Quando eu trabalho aqui nessa área, que ele trabalha na área de UTI, e sempre acostumado a ver situações, e ele foi dormir tranquilo, fez aquele lanche e tal, no outro dia estava de plantão, tinha que acordar cedo, e ele disse que acordou, queria ir para o chão, botar os pés, não conseguia, e ele, como tinha experiência, fez: amor, a esposa: o que foi? É que eu estou querendo me levantar e não tenho força nas minhas pernas, eu estou tendo um AVC, um derrame, por favor, chama alguém. E foi isso que aconteceu com ele. Não tinha problema de pressão alta, não tinha nenhum registro, e ele foi dormir bem, e acordou desse jeito, fez: nunca mais eu durmo sem orar e entregar minha vida a Deus, porque eu não sei se acordarei. Eu falei agora há pouco da história da irmã Antônia, isso aí é para cada um de nós, e aqui Tiago, ele diz que a vida é incerta para nós, somente quando estamos dentro da vontade de Deus é que podemos ter confiança no futuro, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Meu amanhã, estando aqui ou estando com Cristo, estou bem. Amém, igreja? Também ele destaca outra situação aqui, no versículo 14, a parte B, quando ele diz assim: o que é a vossa vida, sois como a névoa. E ele está aqui abordando a brevidade da vida. A vida é breve, sim ou não? Sim, a vida é breve. O homem nascido de mulher vive breve dia, cheio de inquietação. A gente sempre que acontece, acha que acontece com os outros, e não acontece com teu marido, não acontece com tua esposa, nem com teu filho, e pode acontecer conosco.
Tomara que em 2025 eu não faça nenhum sepultamento. Mas é possível acontecer isso. É possível. E tenha certeza que o pastor é uma das primeiras pessoas a saber. Liga para o pastor que às vezes acontece isso. Eu tinha um capelão lá no seminário presbiteriano norte do Brasil que contava muita experiência sobre essa área. Ele disse que toda vez que terminava um culto do domingo, ele disse: Senhor, tem misericórdia de mim. Ele disse que orava muito mais no inverno. Chuva onde ele morava, chuva. E ele ficava temendo o telefone, mas o telefone estava ligado. E principalmente quando tinha gente bem enferma, bem doente. E dessa vez era um presbítero fundador da igreja. E eles, quando deu 1h da manhã, 2h, aqueles trovões, todo mundo acordou, a luz apagou e tal, o telefone toca. Ele acabou de falecer, pastor. A gente está aguardando o senhor. Ele fez: estou indo. Aí a mulher disse assim: não é melhor esperar o dia amanhecer? Ele fez: não, é melhor ir agora. A família está precisando de mim agora. Isso são situações que acontecem na nossa vida. Moisés, ele faz um comentário também no Salmo número 90. Jó, ele diz: como nasci de mulher, vive poucos dias. Moisés, ele diz o seguinte: acabam-se os nossos anos como um suspiro, pois passa rapidamente a nossa vida e nós voamos. Está lá no Salmo 90, uma das maiores metáforas que tem na Bíblia. Nós voamos, nós estamos morrendo, estamos indo, partindo. Já ouviu aquela expressão, ó, fulano está dormindo, adormeceu. Ó, fulano partiu, parece que morreu, é muito duro. Outra pessoa diz assim, fulano descansou. Já ouviu essa palavra? Aí o pessoal diz: se morrer é descansar, eu prefiro o quê? Já ouviu esses danos? Eu prefiro andar cansado, porque ninguém quer morrer, não. Se morrer é descansar, eu prefiro andar cansado. Mas um dia a gente vai descansar e descansar no Senhor. Meus irmãos, eu quero já chegar à conclusão, mas esse tópico é muito importante. A sua vida é breve. Vamos lá, vamos dar uma ideia aqui. Tem um professor meu no discipulado que fazia isso. Daqui a 10 anos. Aí você faz um cálculo aí, sua vida, daqui a 10 anos, como é que está? É ou não é? E se aumentar para daqui a 20 anos? Essa igreja vai mudar muita coisa aqui. O pastor muda muito, inclusive o pastor muda muita coisa. Porque vai ter muitas mudanças, irmãos. E nós não sabemos o que vai acontecer até amanhã. Moisés fala sobre isso, todos os autores, porque a vida é breve e não podemos desperdiçá-la. Viva, faça seu melhor, ame, dê o seu melhor, porque nós estamos partindo. Em quarto lugar, pastor Abisaí, eu quero terminar. Ele fala também, verso 16, por favor, 4:16. Mas vós vos orgulhais da vossa arrogância, e todo orgulho como esse é maligno. Sabe o que ele fala? Da arrogância de achar que está vivo, achar que é melhor. Eu até comecei a fazer academia agora, faz uns 3 meses. Eu estou me sentindo melhor. Agora o senhor vai ver, pastor, eu estou vendo é dor, muita dor. Tem dia que eu estou mais cansado que eu estou, olha assim, vou hoje não. Aí o professor: está faltando, né, pastor? Eu disse: mas amanhã eu venho, quem sabe amanhã. A gente não sabe o que vai acontecer. Agora que o senhor vai pular, vai. Tem que vagar, irmão. A vida também, a gente tem que perceber a fragilidade do ser humano. O homem é frágil. Você é frágil. A presunção do homem tenta esconder sua fragilidade. A boa idade, agora é que eu estou bom. Eu disse: olha, aí você vai para a Bíblia, a vida da gente chega a 70. Alguns, pela sua robustez, chegam a 80. E o melhor dele é o quê depois de 80? É canseiro e o quê? Enfado. Não adianta, irmão. Pode fazer academia, o leite da cabra que eu falei, o que você quiser. Mas quando chega os 80, quem chega está muito cansado. Minha mãe está ali olhando para mim, 81 anos. Tem aqui uma bancada de 80 aqui. A irmã, cadê a poetisa? Onde é que ela está? A poetisa está por aí? Deve estar lá atrás. Veio não. Hoje está cansada. Acontece isso, aí ela está bem, mas aí cansada. O pessoal de 80 anos, não precisa levantar não, só fazer assim. 80 anos, lá atrás, ó, tem uma bancada lá de quase 90, está ali, ó, 80 anos. O pessoal está ali. Louvado seja o nome do Senhor. O homem não pode controlar os eventos futuros. A sua idade, o seu tempo de vida está na mão de Deus. Ele não tem sabedoria para ver o futuro, muito menos controlá-lo. Portanto, a presunção é pecado. É fazer de Deus
realmente como se fosse um ateísta na prática. Fala em Deus teoricamente, mas na prática não consulta a Deus. E está distante do Senhor, só se o Senhor quiser. E alguns irmãos, no versículo 17, e eu quero concluir, 4:17. Olha o que é que Tiago diz. Portanto, aqueles membros de igreja, que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. O conhecimento implica responsabilidade. Ninguém queira ser mestre, pois será cobrado muito. Você sabe muito, será muito cobrado. A quem muito for dado, muito será cobrado. Aqui tem esse ensinamento no final. Conhecimento implica em responsabilidade. As pessoas que conhecem a vontade de Deus, mas não obedecem. Eu falei da história de 2 filhos hoje para as crianças. O pai chama os 2 para trabalhar. Um diz que vai, mas não foi. Outro diz que não ia, arrependeu-se e foi. E Jesus pergunta, qual dos 2 fez a vontade do pai? Muitas vezes nós somos imediatistas. A gente faz tudo, esse ano eu vou fazer tudo, vou ler mais Bíblia, eu vou orar. Isso é só, às vezes, um discurso. E na prática a gente não está fazendo isso. Aí eu disse ao pai, vou não. Arrependi, depois foi. Eu espero que nós nos arrependamos. E aquilo que a gente praticou em 2024, que não agradou a Deus, esse ano seja diferente. Seja um ano de mais aproximação de Deus. Um ano de mais amor. Um ano de menos cobrança e mais entendimento. Que haja entendimento na família. A esposa que cobra demais da esposa e vice-versa. É melhor você amar. É melhor perdoar. É melhor aproveitar enquanto é tempo. Meus irmãos, a desobediência, o nosso pecado torna-se mais grave quando a gente conhece e a gente não faz. Mais hipócrita nós tornamos, mais danoso do que o pecado do incrédulo ou ateu é de um crente que sabe o que deve fazer, mas vive em pecado. Sabe que deve orar pelo irmão, sabe que deve amar até quem aborrece, mas não faz isso. Mais danoso do que os nossos pecados são o pecado dos mestres e de outros. O apóstolo Pedro diz, lá na 2ª carta, no capítulo número 2, 21, porque melhor lhes não foram terem conhecido o caminho da justiça, do que conhecendo se desviarem do santo mandamento dado por Deus. Porque as pessoas que conhecem a vontade de Deus, e eu quero já terminar com isso, e desobedecem, em primeiro lugar, sabe por que faz isso? Orgulho. Deixa eu fazer uma pergunta. Adão e Eva, sabia a vontade de Deus, qual era? Não comer daquele fruto, sim ou não? Desobedeceram. Desobedeceram a Deus. Depois estava Adão culpando a mulher. Foi a mulher que não me deste. A gente pisa na bola, peca e fica culpando os outros. Foi meu pai que não me deu atenção. É minha avó que não orou por mim. Sei lá. É meu irmão. E é você. O culpado é você, porque você se distanciou de Deus. Sabe a verdade, mas não tem andado com Deus. O homem gosta de se considerar dono do seu destino. Mas eu queria que essa mensagem ficasse gravada. Oxalá, queira Deus que eu e você chegue aqui até o dia 31 de dezembro desse ano. A gente não sabe o que vai acontecer até lá. Muitas águas vão rolar. O rio vai aumentar. Muitas coisas vão acontecer. Vamos esperar a vontade de Deus. Não tenha medo da vontade de Deus. Sabe por que não tenha medo? Busque a Deus. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Busque mais ao Senhor. Como diz o profeta Isaías, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invoque quando está perto. Pare com esse negócio de estar em casa, direto. Tem tempo de vir e não vem. Aquele que sabe o que deve fazer e não faz, comete pecado. O que acontece com aqueles que deliberadamente desobedecem à vontade de Deus? Eles vão ser disciplinados pelo Senhor. Hebreus capítulo 12, do verso 5 ao verso 11. Eles perdem a recompensa espirituais. 1 Coríntios 9, 24 a 27. Deus tem galardão. O nosso trabalho não é vão no Senhor, quando a gente trabalha para Deus. Deus nunca deixa a gente sem a resposta. Portanto, meus amados irmãos, Paulo diz, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Queira Deus que Deus me dê mais a oportunidade de 1 ano para eu trabalhar. Eu pedi a Deus isso. Senhor, eu e marido, a gente quer trabalhar mais 1 ano. Queira Ele nos dar isso. Porque quando veio a morte para o rei Ezequias, lembra o que ele disse? Ah, Senhor, eu não quero morrer. E chorou. Chorou não. De repente adoeceu e não havia cura para aquela enfermidade.
Deus te deu a oportunidade esse ano que passou. Mas sabe o que você fez com arrogância? Quebrou. Distanciou-se de Deus. Essa noite, Deus está chamando para você começar um ano diferente. Você vai se humilhar. Nós precisamos nos humilhar diante de Deus. E Ele vai te dar vitória. Ele vai mudar o quadro. Satanás será derrotado e envergonhado. E o nome de Jesus será glorificado na tua vida. Quando o homem voltar para Deus. Deus revela a sua vontade. Obedecer é o melhor caminho. Se tu quiseres e me obedeceres, vai comer o melhor da terra. Obedeça a voz de Deus. Nós devemos experimentar a vontade de Deus. Romanos capítulo 12, a partir do versículo 1.